12 milhões de brasileiras dizem sentir vergonha de ir ao ginecologista. 4 milhões nunca nem foram nessa especialidade médica. Esses dados são da Febrasgo, uma federação de ginecologia e obstetrícia. Eles são de 2018, mas servem de alerta para hoje. O médico, a médica ginecologista, é uma especialidade que ajuda não apenas na saúde reprodutiva da mulher, mas também no seu estilo de vida, nos seus hábitos, nos seus projetos de vida e de futuro. Hoje, no Conexão Saúde, a gente vai falar justamente da saúde íntima da mulher adulta. Então, se você é homem, fica aqui com a gente também. Com certeza, mãe, esposa, namorada, filha, irmã, você está rodeado por mulheres e você também precisa saber desse assunto. Então, bora com a gente. O Conexão Saúde já começou. Olá, querido, querida, ouvinte, espectador, espectadora. A gente está muito feliz mais uma vez de estar aqui com vocês. Esse é o nosso terceiro Conexão Saúde e a gente está, assim, muito feliz com a participação de vocês, com a interação de vocês. E hoje eu tenho certeza que vocês vão ficar vidrados no assunto que a gente vai tratar. Como vocês sabem, não temos só nossa convidada, eu também tenho companhia aqui comigo nos estúdios. E eu dou, então, o meu alô para a Duda, a nossa Maria Eduarda, e também para a Adri. Olá, meninas! Olá! Eu estou muito feliz de estar mais um dia aqui com vocês, né? Participando dessa nossa nova trajetória, que é o Conexão Saúde, de uma mesa muito especial. Eu queria agradecer muitas pessoas que estão nos prestigiando, né, que estão nos apoiando nesse nosso novo projeto. Por quê? Qual que é a nossa maior dificuldade? Ter o palavreado gostoso de se entender de uma forma fácil. E o nosso propósito é esse, trazer para vocês informações sérias, mas de uma forma bem descomplicada, bem gostosa de ouvir. A gente está até surpresa com o engajamento de todos vocês, porque para nós está sendo muito bom e surpreendente. Faz diferença, a gente conta com cada curtida, cada comentário, porque para nós é o começo e incentiva bastante a gente. Então, para reforçar, deixa o seu like, ativa o sininho, siga as nossas redes sociais, que tem muita coisa boa por vir. Ai, com certeza. E eu reforço, a gente tem que falar mesmo, sabe por quê? Porque tudo é feito com tanto carinho, com tanto coração, com tanta dedicação, né? A gente não está cobrando nada, pelo contrário, a gente está dando e a gente só pede em troca o quê? O seu apoio, a sua colaboração aí com o seu like, com o seu comentário e o feedback, gente, porque a gente está fazendo junto. Então, para a gente fazer cada vez melhor, a gente também quer esse retorno, né? Com certeza. Exatamente. Bom, antes de contar para vocês quem a gente está recebendo hoje, eu queria lembrar que a gente tem um apoio muito especial, muito sério, da Farmácia Manipulari, que é quem está investindo nesse projeto, que é a nossa grande parceira. A Manipulari aí já com 2 décadas de excelência, de comprometimento na formulações de medicamentos e suplementos. Então, assim, no topo do vídeo você encontra um QR Code, é só apontar o seu celular conectado à internet que você já vai para o site. Outra opção é digitar farmaciamanipulari.com.br. Aqui eu sei que todo mundo é cliente Manipulari também. Com certeza. E atesta a qualidade. Então, você pode estar em qualquer lugar do Brasil que vai chegar para você e é a garantia, a tranquilidade de um produto aí muito confiável. É isso, né? Sem mais delongas, vamos então à apresentação da nossa convidada. A nossa convidada, ela é mãe da Helena e ela é mãe também da Beatriz. Além disso, ela é médica ginecologista formada pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro e ela é especialista em sexualidade humana pela USP. Ela tem, assim, um vasto conhecimento em assuntos como síndrome de ovários policísticos, endometriose, preparação para a menopausa, entre outros assuntos. Já deu para perceber, inclusive,
que só desse currículo a gente vai ter que chamar ela várias vezes, né? Com certeza. E ela também é minha parceira de corrida. Eu tenho que aprender muito com ela, porque eu estou começando agora, mas pelo que eu sei, ela é até maratonista. Então, seja bem-vinda, doutora Lívia Vieira. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. A gente está muito feliz em receber você aqui. Oi, tudo bem, Marcela? Marcela, além de tudo, é minha paciente. Exato. Adriana, Duda. Estou imensamente feliz de estar aqui com vocês, contribuindo um pouquinho com o meu conhecimento para esse projeto tão maravilhoso, para agregar saúde, tanto para a mulher como para a população em geral. Então, conhecimento é sempre bem-vindo e eu estou aqui à disposição de vocês. Ai, que linda. A gente está feliz demais, né? Muito. Estamos nos sentindo em casa. Que bom. Doutora Lívia, eu vou começar com a primeira pergunta. Não sei se é uma viagem, mas acho que não. Nós, mulheres, me incluo nessa, porque eu estou aí dos 30 para os 40, a gente sabe que a gente mudou muito, a gente tem mudado muito, não só nessa faixa etária, em todas as faixas etárias, as mulheres têm avançado, mudado o seu estilo de vida, o seu comportamento. E essa mulher adulta de hoje, ela é muito diferente, por exemplo, da geração das nossas mães, das nossas avós. O que chega para você de demandas no seu consultório é muito diferente da mulher do século XXI, 2023? O que a gente tem que salientar mais, eu acho que para essa idade, né, de 30 a mais, é que antigamente essa 30 a mais já era uma mãe, com a família constituída e com todas os vieses assim de uma reprodução já, não tenho mais nada que me preocupar com isso. Hoje não. Hoje essa mulher 30 a mais, muitas vezes, na grande maioria das vezes, ela ainda nem mãe é. E vai se adiando isso, e vai se adiando isso, e cada vez isso tem sido um problema maior no consultório, né? Então, esse adiamento da fertilidade, né? Então, eu acredito que, assim, esse preparo do corpo da mulher, ele deve existir, eu brinco, desde das minhas meninas lá, com 2, 3 anos de idade, e pensar sempre que a mulher, infelizmente, ela tem uma data para a reprodução, e essa data está relacionada com a fisiologia, né? Não sei se vocês têm essa informação, mas o nosso ovário começa a envelhecer dentro do útero já. Então, o que a gente tem de folículo ovariano intraútero, quando a gente ainda é um bebezinho, quando a gente nasce, a gente já perdeu metade dele. Então, isso é uma coisa muito séria. Então, é uma coisa que a gente precisa sempre salientar, é uma coisa que eu fico no pé das minhas pacientes, que esse cuidado vem desde a infância e não só pensando na reprodução, pensando quando a reprodução acaba, quando os hormônios param de ser produzidos, que aí vem uma outra fase que quanto mais você se cuidou lá atrás, melhor você vai passar por ela. Olívia, aproveitando o engajamento, o que a Marcela colocou, a gente vê que tem uma grande faixa de mulheres entre 30 e 45 anos, onde eu me incluo, tá? Claro que sim. E qual é o cuidado que essa mulher tem que ter diferente das outras? Isso, na verdade a gente assim, sempre... nessa parte ginecológica. Isso. A gente sempre fala de uma rotina como um todo, né? Mas hoje, ainda mais do que antes, eu acredito que, assim, o cuidado da base, né? Então, como eu trabalho muito com a ginecologia integrativa, a gente fala muito dessa base. O que é essa base? É uma alimentação saudável, mais limpa possível, de industrializados, né? De agrotóxico, de poluentes, uma rotina de exercício físico, né? Tentar fazer o exercício muscular, porque a gente sabe hoje, por inúmeros estudos, que a massa magra é a melhor prevenção que a gente tem para qualquer doença, seja um câncer, seja uma doença cardiovascular. As pacientes falam, como eu previno a menopausa? Eu falei, não, a questão não é prevenir a menopausa, é prevenir as complicações e as alterações dela. E a massa magra é um dos principais poupanças que você tem que ter, né? Então, essa alimentação, essa regularidade da atividade física, o sono extremamente importante. Então, hoje, essas mulheres 30 a mais, elas sobrecarregam de trabalho, deixam para fazer um monte de coisa quando chega à noite em casa do trabalho, e aí acaba que vai dormir muito tarde. A gente tem toda a produção de melatonina que se inicia entre 21 e 22 horas,
lembrando, com o olhinho fechado, a tela do celular branca, a televisão, isso tudo atrapalha. Um sono de qualidade vai regular toda a produção hormonal dessa mulher, né? Então, controlar fatores de estresse, né? Tem gente que controla fazendo meditação. Eu, por exemplo, sou uma pessoa agitada. Eu controlo calçando um tênis e correndo. Então, achar o seu ponto de equilíbrio ali para controlar esses picos de cortisol que o dia a dia vai dar. O próprio trânsito vai dar isso pra gente, Acho que né? a gente precisa se conhecer, né? Exatamente. E quando você tem essa base controlada, eu acredito que a gente consegue, além de prevenir muitas coisas, passar por alterações que a gente vai ter no ciclo de vida da mulher mesmo, como uma natureza nossa, mas de uma forma mais leve. Ô Marcela, esses dias eu fui no cardiologista e ele falando que o coração é um músculo. Então, exercício físico. Eu estava com problema de incontinência, eu tenho que fortalecer exercício físico. Exercício físico, musculação, né? Só que você vê nós, a minha geração, dos 40, né, que eu te falei agora há pouco. Nós começamos... A gente vai fazer enquete, hein, Adriana, pra descobrir. Não, eu comecei muito tarde. Não que seja tarde, mas eu falo, essa meninada de hoje tem como já se preparar para uma velhice nessa parte de ginecologia melhor. Mas por falta de aviso não foi, né? Dudu! Entra. Mas nunca é tarde, Exatamente. né? Então a gente está com foco. Eu acho que todo mundo pode se olhar de uma forma diferente, porque essa vida sexual da mulher depende disso, que é uma base, não é mesmo? Olivia, ia falar Marcela. Olivia, e você fala, e realmente as mulheres hoje ter filho com 40 anos é normal. Acredito eu. Normal assim. Está Mais acontecendo comum. mais frequentemente do que era. O corpo da mulher muda se ela não tem... Nos 40 anos, eu digo. Se ela já teve filho, se ela não teve filho, se ela decidiu não ter filho. O que a gente sabe, assim, pensando em mudanças corporais, é que a gente tem quanto uma paciente que é multípara, ou seja, ela teve mais de um filho, ela amamentou, a gente vai ter como fatores de prevenção de câncer de ovário, de câncer de útero, endométrio falando, câncer de mama para aquelas que amamentaram, né? Então, a gente tem alguns fatores protetivos para esse tipo de mulher, né? Então, essa mulher que chegou aos 40, por exemplo, já tendo tido filhos e tudo, ela tem essa proteção. Mas hoje a gente sabe, então assim, é um dado que quase ninguém fala, né? Mas, por exemplo, eu amamentei, então eu tenho um risco menor de câncer de mama. Você é obesa? Já acabou tudo isso. Por quê? A obesidade é o principal fator de câncer de mama hoje. Entendi. Olha. Então, assim, gente, não é assim, ter filho ou não que vai salvar você de muita coisa, né? É um e todo, a gente né? sabe, principalmente depois que você se torna mãe, o quão complexa é a maternidade, né? Então, hoje no consultório eu tenho muito, mas assim, muito mesmo. Se eu for comparar há 10 anos, quando eu comecei a ter consultório para hoje, a porcentagem de mulheres que chegam em mim e falam, eu não quero ser mãe, é muito maior. E assim, eu juro pra você que eu fico feliz com isso. Porque são mulheres conscientes que sabem dar uma complexidade, que é uma maternidade, e não vai ter filhos só para cumprir uma tabela, né? Então, hoje eu acho que as mulheres estão muito mais conscientes e se preparam mais e sabem o que é uma maternidade de fato. E Olivia, pegando esse gancho da mulher, vamos considerar que é uma mulher com estilo de vida saudável, praticante de exercício físico, não obesa, uma mulher ideal. Qual é a idade, assim, saudável? Até qual idade saudável para ter o filho? Então, o que a gente tem de fisiologia? Isso que eu falei, né? Independente de quem seja a mulher, ela vai ter 35 anos, 11 meses e 2 dias de óvulo. Né? Porque esse óvulo nasceu com ela. E isso vai se perdendo gradualmente, tá? Então, o que a gente sabe? Que a partir dos 35, essa queda, ela começa a partir do nascimento. Vocês lembram lá, né? Sim. A gente já vai perdendo o óvulo no nascimento. Só que a partir dos 35, essa curva de queda, ela é muito mais acentuada, né? E junto com essa taxa de fertilidade mais baixa, a gente começa a ter um aumento das taxas de complicações. Então, a gente vai desde malformações na embriologia, então podendo resultar
resultar num bebê com malformação, num feto que não consiga nem vir a nascer, até mesmo maior risco de hipertensão gestacional, maior risco de diabetes gestacional. Então, são alterações que podem comprometer uma boa gestação, né? Então, não é só questão de conseguir ou não engravidar a qualquer custo, e isso eu bato muito no consultório. Então, hoje, com a reprodução humana, é claro que a gente tem que dar vários bônus, né? Porque se ela existe, ela já permitiu que várias mães conseguissem ser mães pelas técnicas atuais, mas eu acredito que falta muito em vários profissionais essa questão de ter filho a qualquer custo, porque muitas vezes é uma paciente inflamada, é uma paciente obesa, é uma paciente cheia de comorbidades que pega e se implanta um embrião dentro dela sem ter uma qualidade de ambiente para aquele embrião desenvolver. Então, a gente sabe hoje que um ambiente inflamado, ele vai desenvolver várias doenças naquele feto pela inflamação do ambiente, né? Então, tem que tomar bastante cuidado com isso, né? Para além de, assim, idealmente, toda mulher teria que se preparar para ter uma boa gestação. Seria mais confortável se ela estivesse preparada. Com certeza. Desinflamada. Com todo o seu estilo de vida, a questão da alimentação, do descanso, você falando, meu Deus, aqui dentro da cabeça estava, tá ouvindo? É para você, é para você. Assim. E quanto mais velha, mais importante ainda esse preparo. Seria isso mesmo? Com certeza, com certeza. Mas, mais ainda. Eu vejo assim, Marcela, por exemplo, hoje eu vou até falar minha idade aqui, com 56 anos. Ah, mas Olha não aqui, é 40! Parece, mas não é. Hoje, a Maria Eduarda pega muito no meu pé. Muito, para quem não sabe, a Dudinha é minha filha, tá? Tive a Maria Eduarda com 33 e o João Pedro com 40. Então, a gente vê a diferença, né? Mas o que eu vejo? Eu comecei a me cuidar com 52, 53 anos. Poderia ter feito isso muito antes. Eu estou conseguindo, mas é um preço mais caro que você paga. Né? Então, eu acho que tudo que você faz dentro dos padrões normais, a vida fica mais leve, não é mesmo? Eu acho que o que você comentou é muito interessante, essa coisa de comecei tarde. De fato, seria melhor ter começado antes. Todo mundo... É como poupança, né? Quanto antes você começa, menos difícil vai ser o percurso quando você chegar lá, né, no futuro. Então, se você começou aos 18, você tem mais tempo para juntar aquele X que você precisa para os 50, digamos. É diferente se começar aos 35 e por aí vai. Mas eu acho que essa mensagem de é agora, é o hoje, dá para ser agora. E você vai colher, né? O corpo vai responder, a vida vai responder. Eu quero puxar, depois desse comentário, um ponto que a doutora Lívia comentou sobre a consciência dessas pacientes, né? Eu observo, pelo menos entre amigas, já faz uns anos, que houve uma mudança até com relação ao planejamento familiar e métodos contraceptivos. Anos tomando pílula, e aí, de repente, todo mundo não está planejando ter filho, mas decidiu abandonar a pílula, né? E aí entram algumas, porque o que eu já ouvi, eu nem sabia como era o meu humor de verdade, porque eu tomo pílula desde 15 anos. E agora eu quero saber como é. Outras, relato de enxaqueca, ansiedade e tal. E outras, de fato, porque queriam estar menos expostas a esses hormônios externos. Minha primeira pergunta é, faz sentido isso? O que você pensa? Aquela coisa que dizem de trombose, é um risco real? Que a gente, não sei, né? Vê tanta notícia por aí. Me conta o que você pensa sobre esses assuntos delicados. Tem quanto tempo? Já tá até amanhã. Olivia, você vai ter que voltar, porque que esse assim, assunto é muito bom. Para falar de anticoncepcional, a gente teria aqui 1 hora para falar, né? Então, vamos tentar reduzir, assim. Eu sou super fã do sagrado feminino, eu estudo muito isso, e trabalhando com a ginecologia integrativa, a gente valoriza muito o corpo feminino no natural, né? O que é o anticoncepcional? Ele é uma pílulazinha inofensiva de forma alguma. Cada vez que a gente
pega artigos científicos para estudar, cada vez que a gente aprofunda um pouquinho mais, obviamente não aqueles patrocinados pela indústria farmacêutica, que me desculpa, é quem causou tudo isso que a gente tem até hoje, né? Polêmicas à parte, podcast não é meu, vamos lá. E aí, os representantes sempre ficam meio ressabiados comigo, porque eu hoje, no meu consultório, na minha prática clínica, e você mesmo falou na introdução, eu trabalho com muitas alterações hormonais de pacientes e eu não resolvo nenhuma com anticoncepcional. Não resolvo porque eu acho que o anticoncepcional ele não deveria existir. Já usei muito, me julguem, não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, né? E graças a Deus a gente vai atualizando, vai trazendo mais conhecimentos e vai tendo mais ferramentas para poder falar isso que eu estou falando hoje, né? Eu não falo de uma opinião livre, eu falo de artigos científicos que a gente tem hoje à disposição de quem quiser no Google da vida, né? Então, o anticoncepcional, ele vai bloquear o eixo hormonal, né? Então, assim, eu não ovulo. Tudo bem, você não ovula, você não tem pico de testosterona, você não tem o teu período melhor para ter relação sexual, melhor para praticar atividade física, porque você não tem esse pico de ovulação, né? No engravido, tudo bem, mas você não engravida a um custo muito alto, tá? Então, a gente tem trabalhos que mostram risco relativo, né? Não é absoluto, mas risco relativo de aumento de câncer de mama. A gente tem uma interferência na fertilidade, sim. Não tem como falar que não, né? Inibição de eixo. Inibição de eixo pode ser reversível, pode não ser, né? Eu não estou deixando você ovular. A que custo isso? Por quanto tempo? E hoje a gente sabe que o uso a longo prazo de anticoncepcionais aumenta a resistência insulínica. A resistência insulínica é o pré-diabetes, que vai virar o diabetes lá na frente, né? A gente tem um risco relativo trombogênico, sim, dependendo da combinação, maior ou menor grau, né? Então, pacientes que têm enxaqueca, principalmente que têm a aura, que são aquelas turvações visuais antes, essa paciente por si só já tem um risco aumentado de AVC. O anticoncepcional, em associação a isso, e não é só isso, geralmente é uma mulher com sobrepeso, uma mulher sedentária, muitas vezes tabagista e com a enxaqueca. Então, assim, o anticoncepcional causa trombose? Sozinho, numa paciente super saudável, ideal, muito pouco. Mas é muito difícil achar essa pessoa. Então, essa pessoa sempre vem com algum outro fator de risco associado. Sim. Então, é mais um fator para somar, né? Então, é mais um recheio do bolo, é mais a cereja do bolo que vai fazer com que tenha um evento trombótico, tá? Então, hoje a gente consegue... E com os estudos a gente sabe que a resolução dessas alterações hormonais, como na SOP, por exemplo, a gente sabe que é desencadeada por alterações naquela base que a gente conversou agora. Então, se a gente tem uma alimentação saudável, se a gente tem a prática regular de exercício, essa paciente com SOP não tem nada. Eu sou uma paciente com SOP. Se você olhar meus exames, você fala, não, você não tem SOP, porque meus exames são muito bons. Aliás, aos 38 anos, eles nunca estiveram tão bons como agora. Que legal. Então, assim, esse autocuidado, essa consciência me permitiu engravidar 4 vezes, né? E, assim... Engravidei espontaneamente, tenho SOP não engravida, é isso que a gente ouve a vida toda. Sim, a SOP descompensada. Usei anticoncepcional há muito, muito tempo atrás. Então, hoje, se você me perguntar, a minha paciente que usa anticoncepcional é aquela paciente com endometriose, que eu preciso ter um bloqueio menstrual dela e que ela não deu certo com as outras coisas que eu tentei antes de entrar com anticoncepcional de fato, tá? Então, realmente, eu sou super contra anticoncepcional. É muito mais ônus do que bônus, né? Eu vejo muito pouco bônus, Duda. Eu tô um pouco impactada por essa informação. E vai ter bastante comentário. Se prepara. Olivia, e que opção você daria? O DIU? Isso. Qual seria uma opção? Tipo assim, anticoncepcional, porque a gente tem que ver o que esse público está precisando hoje. Isso, o que esse público está precisando. Você vê, uma colaboradora esses dias, ela colocou um DIU, ela até me falou em termos de valor, não é caro. O SUS coloca o DIU, melhor que a gente tem. Qual é o melhor método contraceptivo hoje? Que não vai alterar a sua saúde, que vai manter o seu ciclo funcionando, que vai ter uma ótima segurança. O DIU não hormonal. Né? O DIU não hormonal está no SUS, disponível para todas as mulheres usarem. Ai, mas eu conheço quem engravidou com o DIU. Sim, o DIU tem 0,5 a 0,8% de falha. A laqueadura também. Tá? A laqueadura tem 0,2 de falha. Ninguém fala disso, né? Então, assim, o DIU falha, anticoncepcional falha muito mais que isso. Porque se a gente for pensar no anticoncepcional tomado adequadamente, em todos os horários. A paciente, você sabe que a paciente não pode tomar um anticoncepcional, beber e vomitar. Perdeu o anticoncepcional.
paciente não pode ter uma diarreia em menos de 6 horas. A paciente não pode usar um antibiótico que interfira na mesma via metabólica do anticoncepcional. A paciente não pode atrasar 12 horas para tomar. Desculpa, mundo ideal. Quem faz isso? Raríssimas, tá? E você tá no mundo ideal do anticoncepcional. Ele pode falhar até 1%. Aí vai falar do meu DIU, de 0,5. Então, assim, acontece que o DIU precisa ser colocado por um profissional experiente, precisa ser acompanhado por um profissional experiente, tá? Então, geralmente eu faço acompanhamento do meu DIU a cada 6 meses com as minhas pacientes com ultrassom, tá? E muitas vezes a gente pode até deixar o fio de uma distância que ela mesma consiga fazer o toque para ir sentindo se aquele fio tá no lugar certinho. O DIU não vai sumir. O DIU não vai sumir do seu corpo sem você. Ele não vai. Então, eu sempre falo para paciente que usa DIU, olha só, você vai ter o seu período menstrual, pode ter um pouco de cólica naquele período. Passou desse período, você sentiu qualquer cólica, você me avisa imediatamente. Porque na hora que aquele DIU tentar sair, ele vai dar cólica. É o momento de você fazer ultrassom e avaliar isso, tá? Então, faz 10 anos que eu coloco o DIU no meu consultório. Eu coloco basicamente em torno de 5 DIUs por semana. E eu tive uma paciente que engravidou até hoje com o DIU não hormonal. Foi uma paciente que colocou o DIU, uma adolescente, nunca mais voltou no consultório. Então, ela não fez o acompanhamento a cada 6 meses. E aí, ela engravidou e ela mesma falou pra mim, Lívia, eu tive os sinais que você me falou, eu meio que não fui atrás. Consciente, né? Consciente de tudo que eu falei, tá? Sim. Então, assim, se a gente for ver, é um método muito seguro, tá? Ah, mas aumenta o fluxo menstrual. Geralmente, eu tento amenizar isso com um DIU de prata com cobre. Que a prata, ela diminui a fragmentação do cobre, então causa menos irritação para o útero, vai ter um fluxo menor e menos incômodo, como uma cólica, por exemplo. Olha lá, gente, a diferença, hein? Nem sabia disso, Lívia. De mesmo valor, prata tá? Olha e lá. cobre. Então, tem que dar... a gente dá preferência pro prata e cobre. Se você for colocar em bula, se você colocar em artigo científico, você não vai ver muita diferença. Mas com vários colegas eu já fiz essa pesquisa e comigo na prática clínica também. Eu já precisei tirar alguns DIUs de cobre isolado por fluxo muito intenso, por cólica, mas DIU de prata com cobre eu não preciso tirar. A paciente fica muito bem. Hein? O Mirena você não costuma colocar? Sem falar, né? O DIU hormonal, tanto progesterona como... É verdade, Mirena é marca. Então, o DIU... Mirena é marca. Até agora a gente tinha só ele, agora tá chegando um concorrente aí. Então, o DIU hormonal, que a gente tem disponível no Brasil, ele é de progesterona. Na verdade, ele é de progestágeno. Então, é uma progesterona sintética. Já começou daí. Então, a gente tem um hormônio sintético na jogada. Ela não é natural, né? Que a gente sabe que tem um potencial de alterar suas células, inclusive de mamas, né? Então, a gente sabe. Como o anticoncepcional Exatamente. pílula. A diferença é, o DIU de progesterona, ele vai ter como principal indicação para aquela paciente que tem um fluxo menstrual extremamente alto ou que ela tem muita cólica na menstruação. Se ela tem endometriose, é um tratamento para endometriose. Se ela não tem, é uma má qualidade de vida. Então, para essa paciente, se eu jogar um DIU não hormonal, ela vai voltar daqui 2 meses querendo tirar. Porque ela já tem isso como base, né? Então, essa paciente cabe o DIU de progesterona. Mas ela não é a minha primeira escolha, tá? A minha primeira escolha sempre vai ser um DIU não hormonal. E o DIU de progesterona, ele vai ser indicado para esses casos. Esses casos eu uso. Por quê? Ah, Lívia, mas ele é de liberação única uterina. Mentira, o seu útero não é vascularizado? Desculpa, aquela progesterona ela vai sistêmica. Sim. O que a gente sabe é que é uma dose extremamente inferior ao anticoncepcional oral, né? Mas ela é uma dose. E essa dose vai para corrente sanguínea. E eu já tive pacientes que começaram com depressão, já tive pacientes com queda acentuada de cabelo, retenção de líquido. Engorda, não engorda, tá? Nenhum método contraceptivo engorda. Já tô olhando até para a câmera para falar. O único que tem ganho de peso, comprovadamente, é a Depo-Provera, que é uma injeção a cada 3 meses de progesterona isolada, que tem um ganho de 2 quilos por ano numa paciente que mais ganhou peso, tá? O restante dos métodos não tem ganho de peso, o que pode ter um pouco de retenção de líquida. E o que muito acontece, DIU engorda, eu ouço muito isso. O que acontece? A paciente pesou hoje, né? 27 de julho de 2023, pôs o DIU hoje, tá? Ela vai tirar esse DIU daqui 5 anos, tá? 27 de julho de 2028, eu ganhei 5 quilos. Qual mulher que sem ter o cuidado não vai ganhar 1 quilo
por ano. Que não pratica exercício. Por ano, ainda. Aí a culpa é por do Dil, ano. coitado, porque o coitado ficou lá 5 anos, né? Então, assim, é mais ou menos É isso. fácil culpar, né? É fácil achar um álibi, né? Olivia, o DIU, eu nunca, né, não usei o DIU. Ele tem algum desconforto? Não, eu falo para as pacientes assim. Porque acho que a meninada, quem não colocou, fala, nossa, vai ficar esse negócio lá Não. dentro. Eu sempre falo para as pacientes elas entenderem um pouquinho mais, e depois que eu comecei com esse linguajar, ficou muito mais fácil elas entenderem. Quando você usa a camisinha na relação, você sente algum desconforto? Não, né? O DIU é uma camisinha dentro do útero, tá? Então, canal vaginal tá livre. Você não vai sentir nada. Ele tá dentro da cavidade do útero. Então, assim, ele dói para colocar? Eu geralmente faço uma anestesia local no colo do útero para colocar. A inserção dura de 3 a 5 minutos, é extremamente rápida e o desconforto ele é pontual, tá? É cólica de 5 a 10 segundos, então é super factível. Eu não ponho DIU em ninguém no centro cirúrgico. Eu ponho desde pacientes com 14, 15 anos até pacientes com 40, 45, Jovens, independente muito de ter filhos ou não. Isso vai muito da prática, vai do treinamento. Eu até entendo que alguns profissionais não têm essa segurança. Por isso que eu falo, procure um profissional que coloque antes de assim, meu ginecologista contraindicou, mas porque ele não coloca. Então, assim, vamos pensar o que realmente é bom para paciente, né? E avaliar direitinho, porque muitas vezes é pela insegurança da colocação, mas indica, tenha a humildade, indica um colega que coloque e depois você segue o acompanhamento da paciente. Com né? certeza. Voltar um pouquinho ao assunto. Vamos Quando lá. a Cláudia Raia engravidou com aquela idade, eu falei, misericórdia. 55, acho que... Olha, o risco, não é verdade? Assim, me assustou. Acho que por mais que ela é saradona, ela deve ter uma alimentação muito boa, mas isso foi impactante pra gente. Lá vai uma polêmica de Vamos. novo. Ai, Vocês estão me colocando... os comentários eu não quero nem saber depois, hein? Vocês nem me mandam esses comentários. Eu acho a Cláudia maravilhoso. Raia linda, uma mulher poderosa, tá? Tá sendo uma mãe maravilhosa. Acho que o filho nasceu com uma saúde imensa, mas eu fiquei preocupada em relação à idade. Com tudo que você falou, na época, a gente tem um pouquinho só de conhecimento, eu falei, misericórdia. Veracidade do fato, né? Vamos lá. Sim, óvulo congelado, né? Ela não engravidou com óvulo de 55, ela já estava menopausada. E foi muita coisa omitida pela mídia nisso, não sei se é a então vamos pedido lá. dela ou não, né? Mas essa gestação dela foi com o óvulo dela congelado lá atrás. Não tem como. Não tem como, gente, né? não existe isso, tá? Uma paciente menopausada há tantos anos engravidar espontaneamente. Não tem mais produção de óvulo. Não há estímulo hormonal que eu faça e que essa paciente vai conseguir engravidar com o óvulo de 55 anos, tá? Isso é fato. E isso a gente já sabe, né? E aí, o óvulo congelado, então, eu tenho muitas pacientes que congelam óvulo, isso, e a meu pedido mesmo, tá? Então, por exemplo, eu trabalho com uma profissional aqui em Rio Preto extremamente capacitada, e a gente tem um trabalho muito legal em relação a isso, porque, assim, por essa validade que a gente tem da vida fértil da mulher, cada vez mais as pacientes vão deixando para cima, né? Quanto mais perto dos 40. E eu venho buscando elas para baixo. Sempre, tá? Então, a paciente está com 33, 34 anos, eu sempre já coloco ela na berlinda ali, ó. Tem parceiro? Vai engravidar dentro do próximo ano? Não vou. Então, vamos congelar esse óvulo? Então, assim, hoje os custos de um congelamento são cada vez menores, tá? O aluguel anual que você paga para deixar os óvulos lá são super viáveis Flexível. hoje. É claro que não é para toda a não sabia população. disso. Não é para toda a população. Você tem que pagar para Mas cuidar, né? gente, Tipo, é um um bebezinho guardado. que tá lá. Exatamente, você paga o congelamento, né? Então, isso eu acho super válido hoje, né? Porque a mulher que decidir engravidar lá na frente, é claro que mesmo a fertilização in vitro, ela não é 100% de garantia. Então, não quer dizer que eu tenho um óvulo congelado que eu vou conseguir engravidar desse óvulo. Tem que colocar isso, tem todas as porcentagens disso, né? Mas, assim, se eu tenho um bom número de óvulos, ou se eu já congelei até o embrião formadinho, que é muito mais... menos riscos depois no congelamento, então a gente sabe que a gente tem mais chances de conseguir engravidar. Se porventura lá na frente você congelou os óvulos e você não usou, você encaminha para estudo, você pode até descartar, porque o óvulo nada mais é que uma célula, como um fio de cabelo, né? Agora o embrião o embriãozinho já é diferente. Mas assim, o congelamento de óvulos hoje é muito, muito, muito mais feito do que a gente imagina. Eu super indico e foi meio que aconteceu. Aí o que a gente sabe? A gente tem que preparar o corpo da mulher para receber
reverter depois isso, né? Então, uma mulher de 55 anos é um corpo muito mais difícil da gente preparar para receber esse óvulo, né? Essa criança. Ainda mais se ela já está na menopausa, o endométrio já está mais fininho, a gente tem todas as complicações. E fora todos os riscos, né? De uma hipertensão gestacional, de um diabetes gestacional. É claro que uma paciente que se cuida, isso é muito mais minimizado. Mas a gente não pode deixar de lado isso, né? Então, é possível engravidar aos 50 anos através de um óvulo congelado, seja o meu ou de um óvulo de outra mulher? É possível? Tem seus riscos? Tem. Então, quanto mais precoce for essa gestação, por mais que ela seja de uma fertilização, mais seguro, mais tranquilo, vai ser toda a gestação, né? E assim, a questão de malformação do bebê, ela não existe nesse caso, né? Porque você lembra? Isso. A célula já veio, uma célula de um óvulo mais jovem, né? Então, aí a gente pula essa complicação. Mas tem as complicações inerentes ao corpo de uma mulher mais velha? Tem, isso tem, né? E do próprio parto também? E do próprio parto, sim. Eu acho que isso que você está colocando, a gente precisa refletir sobre como chega na população como se isso fosse super simples, como se não existisse. A gente está falando de uma pessoa, ninguém está questionando o desejo dela. O fato de ela decidir, junto com o parceiro dela, realizar esse sonho, né? Mas fica parecendo que eu posso ir ali e eu consigo também. Exato. Sendo que tem certamente uma mobilização de vida, de grana, Muito. de estrutura, até de tecnologia. Sim. Não sei quais profissionais ela pôde contar para dar essa assistência, né? E que, na verdade, é o excepcional. Isso, a gente tem que colocar isso muito em pauta, né? Até onde é viável, até onde é mais fácil falando com a nossa natureza, né? E até onde pode-se ir. Pode-se ir até onde ela foi? Pode-se ir, mas é um custo alto. Do mesmo jeito que você colocou, o custo alto do contraceptivo, a pílula. Então, Exato. tem que fazer essas contas, né? Exatamente. O trâmite de congelar óvulo para mulher é complicado? Não, é muito simples. A gente se faz uma estimulação, porque teoricamente você vai ovular um óvulo por mês, né? Às vezes ovula 2, é onde vem as gestações gemelares, trigemelares, sim, mas não é o natural, né? O natural é que todo mês a gente tenha um óvulo. Quando a gente vai fazer um recrutamento para a gente congelar, eu não quero congelar né? Eu quero congelar 10, 20, 30. Então, a gente faz um estímulo para que esse ovário solte mais óvulos, né? E esse estímulo é feito por um profissional capacitado, acompanhando o ultrassom por ultrassom, porque tem o risco de uma síndrome de hiperestímulo. Então, assim, não é tão simples, né? Eu posso ir lá na farmácia fazer, vida que segue, não. Tem que ser um bom profissional, tem que ser muito bem monitorado. Uma vez que você conseguiu encher os teus 2 ovários de folículo, você vai programar essa ovulação para ela acontecer numa determinada data, você vai até a clínica que faz essa coleta, é feita uma sedação simples, então como se você fosse fazer uma endoscopia, por exemplo, faz uma sedação simples e por dentro da vagina entra-se com ultrassom endovaginal e com uma agulhinha para fazer a punção por dentro da vagina. Não, a paciente não sente dor, porque ela está dormindo, né? Então, é um procedimento não invasivo, super tranquilo de ser feito por profissionais capacitados, obviamente. Com certeza. Gente, vamos lá. Vamos congelar. Não, Lívia, por isso que eu falo pra Maria Eduarda, olha, quanto antes ter um filho, melhor. Ou congela. Olha, Maria Eduarda, presta atenção. Uma curiosidade, eu sei que isso é muito variável, desculpa, Duda, eu já vou te dar, vou passar a bola. Qual que é a média de investimento que uma pessoa deve despender para esse processo, se ela tiver desejo? Eu sei que varia muito, estamos falando de profissionais, locais, mas tem um ponto de partida? E eu geralmente não faço, então eu não sei te falar certinho como que tá. Geralmente eu tenho essa minha amiga aqui em Rio Preto que faz. Eu posso te passar essa informação certinha depois, e aí você publica ela, mas eu acredito que deve estar em torno de uns 10 mil reais para fazer tudo, mas assim, eles dividem 10 Nossa, vezes. eu achei que fosse muito mais tem caro. Muito mais tranquilidade. Então, e acredito que por ano, para você manter congelado, deve estar em torno de uns 900 mil reais. Entendi. É só se programar, né? Com só certo se programar. planejamento. E eles dividem. possível. Mas assim, valor exato mesmo, para eu não falar besteira, eu posso te passar depois certinho, eu Sim. vejo com ela, tá? Mas você vê, tudo isso antigamente, poucas pessoas tinham acesso, né? Exato. Antigamente era inviável. Era isso, inviável. Hoje está todo mundo tendo acesso, né, de uma forma. muito mais A informação pergunta também, né? é justamente por isso, para a gente perceber que às vezes parece que é de outro universo, mas não, é
pode acontecer. Se você quiser se organizar, para muita gente É planejamento, isso pode ser. né? Pode acontecer. Então vamos lá. Nosso papo tá bom, mas vai ficar melhor. Não existe saúde íntima sem saúde sexual. Os brasileiros têm fama de quente, sexual, atraentes. A Maria Eduarda falando de sexo, gente. Só que quem muito fala, pouco faz, né? Então, como as mulheres estão? Elas estão ativas, estão gostando, estão satisfeitas? A gente vem de uma cultura que o sexo é para homem, né, gente? Então, Tem um tabu, né? A gente tem um tabu muito grande. Por eu trabalhar muito, né, com sexualidade, ser pós-graduada nisso, eu acabo colocando isso na minha consulta do dia a dia, né? Então, eu quero saber de todas as minhas pacientes como está a vida sexual delas. Mas, infelizmente, conversando com colegas ginecologistas mesmo, a maioria não pergunta porque não quer saber a resposta e não sabe o que fazer com a resposta. Né? Por quê? Porque a queixa é muito grande, né? As queixas de disfunção sexuais femininas são extremamente altas e muitas vezes não se sabe o que fazer, não existe um Viagra feminino, né? Eu brinco com as minhas pacientes que, assim, a resposta sexual do homem, ela é um liga-desliga de um interruptor comum de luz que nós temos, e a resposta sexual feminina é um painel de avião. Vocês já olharam? Se você nunca olhou, entra no Google e coloca aí painel de controle de avião. É exatamente assim a resposta sexual feminina. Então, não tem um botãozinho que liga e desliga, por isso não existe o Viagra feminino e nunca vai existir, tá? Então, por quê? Porque a nossa resposta sexual é muito complexa, né? Então, a gente tem desde um estímulo bom, desde da mulher estar se sentindo bem com o próprio corpo, dela estar à vontade com o parceiro, com a parceira que ela está se relacionando, até coisas muito pequenas, né? No café da manhã, o parceiro, a parceira já deu uma resposta meio atravessada. E aí, à noite, ele vai vir querendo relação sexual? Não tem. Lá em casa, a gente já sabe, né? Que o sexo à noite começa de manhã. É exatamente pior que é isso, mesmo, é entendeu? isso mesmo. Então, tem toda essa questão da gente ter todo o ambiente favorável. Só que a mulher, ela, além de tudo isso, ela tem também a questão hormonal, né? Então, a gente não pode falar que o hormônio não vai interferir em nada. O hormônio vai interferir. E eu, como eu trabalho muito com menopausa no meu consultório, eu observo muito que nos 40 mais, a gente já tem um declíniozinho de testosterona leve, mas tem. Próximo à menopausa, a gente vai ter um declínio um pouco maior. Aí começa o declínio do hormônio estradiol, que interfere mais ainda na libido, na lubrificação. Então, a gente tem essas questões hormonais? Tem. Mas hoje, assim, se a gente for linkar pelos últimos estudos, a questão hormonal relacionada com a disfunção sexual da mulher é o 7º fator. Nossa. Então, a gente tem estresse, depressão, relacionamento, tem a questão com o próprio corpo. Então, lá embaixo vai vir a parte hormonal. Então, muitas pacientes chegam no consultório, eu quero testosterona para aumentar minha libido. Só que aí começa do seguinte, quantas vezes você estimula a tua libido durante o dia? Simples. Pega um grupo de WhatsApp das suas amigas. No grupo de WhatsApp das suas amigas, quantas vezes vocês falam em sexo no dia? Gente. Pega o grupo de WhatsApp Quem tem amiga pra falar sobre isso também, que é esse tipo de grupo. Pega o grupo de WhatsApp do marido. Não é, né? Do, não é comum. do namorado. Quantas pornografias tem? Milhões. Nossa, começou daí. No seu Instagram, você segue quantas sexólogas? No seu carro, você ouve quantos podcasts Lívia, com vamos sexóloga? reverter tudo isso, filha, ainda dá tempo. No seu livro de cabeceira, que você vai dormir à noite, que você lê, Sim. quantos estão falando de sexo? A gente não fala, a gente não pensa, a gente não conversa sobre sexo. Não Como você vai alimenta. estimular? A nossa resposta sexual feminina já foi desmerecida por Deus. E a gente não ajuda nela, gente. Então, assim, como que você quer que, assim, do nada à noite você fala, ai, quero transar? Não vai transar, gente. Não tem desejo que resista a tudo isso. Com certeza. Detalhes. A mesma área do cérebro da mulher que é responsável pela questão sexual é a mesma do trabalho. Nossa. Ou seja, Misericórdia, se você tô está ferrada. estressada, se você está preocupada, se você está com vários planos do trabalho, ele já ocupou essa área, querida. Se você não estimulou o sexo, ele já ocupou tudo, sobrou nada pro coitado do Gente, sexo. eu não sabia disso. Você tá Nem falando, eu tô eu. muito impactada, porque a minha terapeuta, ela fala assim, a sua libido, onde está a sua libido? A sua libido está no trabalho?
Então, assim, organicamente, você está contando o que é fato. Se a sua libido Obviamente. está no trabalho, tá. então o que você está fazendo com essa libido? Outra coisa, a mulher é assim, a gente tem a vantagem, o elogio dos homens. Ah, você faz muitas coisas ao mesmo tempo. Isso é muito bom. 99% das vezes no sexo. Começou lá. Se você tá começando o sexo, você lembrou que você esqueceu de tirar a roupa da máquina, acabou. É verdade. Acabou, porque você não vai concentrar mais. A gente tem uma capacidade de desfocar com muita facilidade. Sim. Então, assim, gente, dica para as mulheres. Começou o sexo. Desliga. Sexo. Fica, nem que for pra você ficar falando sexo o tempo todo, pra não sair dali. Mantra. Porque a gente sai dali com uma facilidade tremenda. O homem, ele pode estar... o filho acordou, abriu a porta do quarto, tá puxando o pé dele. Aí que ele vai entender que ele tem que parar. A mulher, o filho levantou da cama no outro quarto, as 3 portas trancadas, ela... opa! Ouviu um barulho. Aham. E é isso. A gente precisa se concentrar no que a gente está Sim. fazendo. Do mesmo jeito que no trabalho, às vezes, você fala, não, foco, deixa eu voltar pra cá. No sexo é a mesma coisa. Então, a mulher, ela tem todos esses botõezinhos para serem conectados. Então, se a gente não preparou o ambiente, não pensou em sexo, não trabalhou a base, não vai ter desejo. Se eu comecei a estimular o desejo, seja numa masturbação, seja no sexo com o parceiro, com a parceira, se eu não focar ali, vai sair. Então, tem muitas mulheres que falam, na masturbação eu não chego no orgasmo. Não chega porque você não concentrou. Não é? Sim. Então, tem muito disso também, né? Então, o sexo feminino, ele é uma coisa muito mais complexa do que a gente imagina. Só que a gente tem culpa 80% das vezes. Porque a gente não pensa, a gente não age, a gente não se estimula como homem. Gente, esse assunto é bom demais. Nós temos que trazer a Lívia só para falar de transar. Ai, Pô, que Como é que mais. fazer isso direito, chegar naquele ápice? Gente, mas é o que todo mundo enfrenta, né? Sim. E quem não tem problema, quem que... Nossa... Eu acho, Dri, eu estava pensando sobre essa questão do autoconhecimento do toque, né? Aquela pesquisa que eu mencionei na abertura da Febrasgo fala que os homens se masturbam, 80% dos homens se masturbam, e que as mulheres, cerca de 40%. Alto metade. ainda. Acho É alto é isso. alto. Eu também É. eu li É. e falei, gente, Algumas eu acho que é mentira. Porque é tão tabu. Tem um lance, né? A gente passa a vida inteira ouvindo fecha a perna, se comporta, senta direito, fecha a perna. Aí, de repente, você começa a sua vida sexual, abre a perna, abre a perna. Como é que você muda Ou abre essa ou fecha. lógica? E tem um outro lance. A gente também é preparada, modo geral, e aí a gente pode pensar nas transformações que a gente está passando, a olhar para o outro. A mulher é preparada para cuidar do outro, do filho, da mãe, do parceiro, da parceira. É sempre em função do outro. Dificilmente você vai ver uma mulher positivamente egoísta que vai falar, não, meu interesse em primeiro lugar, meu orgasmo em primeiro lugar. Sabe quando ela fala isso? É uma tristeza quando ela entra na menopausa. Que eu vejo muito lá no consultório assim, doutora, eu precisei parar tudo e olhar para mim na hora que eu entrei na menopausa e que eu cheguei no fundo do poço. Poxa, gente, precisa chegar nesse ponto pra gente olhar pra gente? Não precisa, né? E eu acho que vai muito da criação. Eu trabalho só com mulher no consultório, Deus me mandou mais 2 meninas. Eu falo, isso é uma missão, né, que eu tenho aqui na Com as Terra. mulheres. Não é possível. E aí eu já ensino as minhas filhas desde cedo. Né? Então, a gente tem todo aquele cuidado que a gente falou da base, com elas também tem, mas elas têm uma facilidade de ter uma sexóloga dentro de casa, eu acho que isso eu queria ter tido, né? Eu não tive essa criação, mas eu trabalho muito isso com elas. A minha pequenininha, ela não sabe falar quase nada, mas ela sabe falar pipi e pipinha. Ela sabe que o que ela tem é a pipinha, ela abre, ela olha, ela mostra. A minha mais velha, de 5 anos, tem 0 tabu com isso. Olha Então, que a benção. gente ensina a limpar, Que a gente legal. ensina a lavar. Mamãe, você dá uma olhadinha? Parece que tá coçando um pouquinho. Abre a perninha, eu consigo olhar, consigo examinar. Obviamente, a gente tem que se preocupar muito com a violência sexual infantil. Então, Claro. tem que explicar até que ponto isso pode ser. Quem pode olhar, quem pode pôr a mão, quem não pode. Mas eu sempre deixo muito à vontade isso para elas. Ó, isso aqui é do papai, isso aqui é da mamãe, isso aqui é seu, você precisa cuidar. Essa é uma parte do seu corpo, igual o seu bracinho. Essa aqui também é.
isso aqui é a vagina, e nanana. E a gente põe o nome, né, Pipinha, para elas entenderem um pouquinho melhor. Mas eu acho que vai muito daí, porque minha mãe nunca na minha vida eu fiquei pelada perto da minha mãe. E quando eu comecei a namorar e que eu falei pra minha mãe que eu ia começar a ter relação sexual, ela me levou no consultório do ginecologista, fechou a porta e saiu. Porque ela foi criada assim. Sim. Ela teve uma criação assim e a culpa não é dela. Mas eu acho que a gente já tem uma mente diferente e a gente pode fazer nossas crianças serem diferentes. E eu trabalho muito com iniciação sexual no consultório. Então, assim, isso é muito legal. Eu vejo aquelas que fizeram iniciação sexual comigo e começaram a vida sexual são mulheres muito mais bem resolvidas. Que legal. Né? Porque eu ensino o que é o clitóris, o que é a masturbação, mostro para elas, põe um pênis legal, em cima da Lívia. mesa, ensino elas a colocarem camisinha. Ah, sabe colocar camisinha? Sei, então põe pra eu ver. Nunca pegou uma camisinha na mão, não sabe nem abrir o pacote da camisinha. Então, saber o que vai acontecer no corpo dela, saber como ela estimula a própria sexualidade, saber até onde o outro pode ir, saber como ela mostra pro outro onde ela gosta. Porque é muito bonito, né, gente? Imagina pensando num casal hétero, né? Então, assim, olha que beleza. O homem, na hora que ele começa a sentir satisfação sexual, ele tem ereção. Então, você olha, você fala, tô no caminho certo, ele tá gostando. E o coitado? Gente, nós não temos ereção. A mulher, se ela não manifestar, se ela não falar, se ela não exprimir, se ela não mostrar os sentimentos dela, as expressões dela, o homem não consegue nem saber se ela tá gostando ou não daquilo que ele tá fazendo. E o coitado tem que adivinhar. Ai, mas ele não sabe nem me estimular. Mas você falou? Você mostrou pra ele o que você gosta? Ah, não sei, porque eu também nunca usei, nunca me estimulei. Então, é muito difícil você jogar no outro a culpa pelo teu prazer, né? Então, você tem que falar. E é muito difícil. Você conversa no consultório, casais que nunca. Quantos anos você tem de casado? 40 anos. Quantas vezes você conversaram de sexo? Nunca. Quantas vezes você falou que você gosta e que você não gosta? Nunca. Quantos orgasmos você teve? Nunca tive. A culpa é do parceiro que não soube estimular? Desculpa, gente, não é. A culpa é da mulher, que não sabe se conhecer, que nunca pegou um espelho, não sabe nem o que é o clitóris. Fiz laser vaginal para ressecamento vaginal numa paciente menopausada de altíssimo nível financeiro aqui de Rio Preto, há 2 meses atrás, que ela falou assim, onde fica meu clitóris? Ai, misericórdia. Não, você tá falando 56 anos. Ah, é uma paciente que não tem nenhum nível educacional. Mentira. Aham. Isso é muito preocupante, Sim. gente. Você comentou isso, eu lembrei de uma... Eu não vou lembrar o nome da pessoa. Uma participante de Big Brother, de umas edições aí, que ela falou que tinha usado um absorvente interno, porque ela ia participar de prova e ia ficar muito tempo sem poder ir ao banheiro, e que ela tinha colocado aquele absorvente para ela poder fazer xixi tranquila. Gente, nós temos orifícios diferentes. Acho importante, doutora Lívia, você comentar que são orifícios diferentes. Isso é muito mais comum que você imagina. Não é Né? É comum? Então, o xixi vai sair por um buraquinho. Isso a minha filha de 2 anos já sabe, tá? Minha filha de 2 anos. Porque tem que ter isso, gente. Isso Sim. é a mãe que precisa ensinar. Tem um orifício para sair o xixi, um orifício para sair o cocô, um orifício para entrar o pênis, para sair a menstruação. Então, isso é importante. E é importante elas saberem que até onde ele vai, a proximidade que ele tem do ânus para a uretra, tudo até para a higiene. Até para a higiene. Com Como eu vou me certeza. higienizar? Sim. Então, isso tudo é super importante, gente. Uma revolução, gente. Nós precisamos de não. aula de sexo, com certeza. Ai, que delícia, gente. eu tô olha super lá. disponível para Mas falar. olha que gostoso, essa Super. geração nova já ter esse acesso. Imagina eu, minha mãe, mãe de 11 filhos, que não se falava em nada, a gente descobriu tudo sozinho. E hoje, essa moçada já tem que procurar o caminho certo e ser feliz, porque acho que sexo é felicidade. Tá tudo certeza. relacionado. Essas mulheres. saúde aí, também, né, É gente? saúde. Nossa, Lívia, estou. E você sabe que está num dos critérios de saúde da OMS, né? Ter uma boa vida sexual é um dos critérios para você ser considerado uma pessoa saudável. Olha lá. Não sabia disso. Eu acho que teríamos muito menos brigas, muito menos problemas de trânsito. Sim, As sim. pessoas estariam mais calmas. Olivia, deixa eu mudar um pouquinho de assunto. Eu tô vendo muito cirurgia íntima. Lábios grandes, não sei o que, tá. O que você me fala disso? O que vai mudar na vida da mulher? É só por estética, para ela sentir? Como é que funciona isso? O que é esse mundo aí dessa cirurgia íntima? Ó, eu sei que isso daí seria, assim,
um capítulo de uma novela, né? Hoje vocês estão me colocando muito fácil, né? Vocês jogam um assunto, se vira em 5 minutos, vamos lá. Olivia, mas sabe por quê? Não, mas tem que falar. Tópicos que a são gente importantes e muita gente desconhece. Esse dia uma moça falou assim, nossa, a minha é muito grande, ela é feia. Eu falei, gente, mas hoje tem recurso para isso? Que na verdade é assim, né? A hiperplasia, né? A hipertrofia dos pequenos lábios, os pequenos lábios maiores do que se considera normal, na verdade, assim, do mesmo jeito que você tem uma mama pequena, eu tenho uma mama grande, que você é loira, eu sou morena, nosso corpo sofre variações e até aí tudo bem, né? Então, não tem vulva bonita e vulva feia. Tem aquela que a paciente se sente satisfeita e que ela não se sente, e tudo isso tem um limite também, né? Então, a gente tem que pensar que muitas vezes a gente não tem como mexer naquela estrutura, porque a anatomia toda, ela precisa casar, é um conjunto, né? Então, assim, não tem como tirar o capuz do clitóris, porque o clitóris vai ficar muito exposto, é uma área extremamente sensível, depois a gente pode fazer só sobre clitóris, tem muita coisa para falar. Mas, então, a gente tem que tomar cuidado, e eu já cheguei pacientes praticamente mutiladas no consultório, que queriam correção dos pequenos lábios, e foi no cirurgião plástico, e ele tirou todo o pequeno lábio, a vagina ficou aberta, e a vagina aberta, mais infecção, porque ela não tem aquela proteção do pequeno lábio para ser fechada. Então, ela mais sensibilidade, mais infecção. A vida da mulher acabou. Não tem como fazer enxerto ali. Não tem como, tá? E é triste isso. Então, eu acho que a gente tem um limite. Isso pode incomodar muito. Não é só estético, tá? Então, dependendo do tamanho desse pequeno lábio, ele chega a impedir a mulher de fazer um exercício em cima de uma bicicleta, por exemplo, de andar a cavalo, tá? Então, isso pode incomodar. Tem pacientes que não conseguem vestir calça jeans. Nossa, que horror. Porque incomoda, porque é uma área extremamente irrigada, sensível. Então, se ela está muito exposta, está muito para fora do grande lábio, ela vai sentir isso. Nesses casos, a cirurgia é indicada. Isso, nesses casos, a cirurgia é indicada. E tem a questão estética, em alguns casos tem, mas tem que tomar cuidado com o que faz, tá? Então, dependendo do profissional, eu sempre recomendo, tem bons cirurgiões plásticos, mas assim, eu faço no consultório, então assim, eu acho que vale muito a pena ver um ginecologista que faça, por quê? Porque é uma pessoa que sabe toda a estrutura que estão ali, que sabe as inervações, que sabe a função de cada estrutura que está ali. E isso eu acho que quanto menos se tira, melhor. Então é uma cirurgia de detalhes, né? É uma cirurgia que você tira somente o excesso. Tem que preservar a estrutura do pequeno lábio, porque ela é extremamente importante. Se ela tá ali, é porque ela tem alguma função, né? Sim. E assim, a gente tem que lembrar essa questão muito do modelo ideal, da estética ideal. Então, do mesmo jeito que a gente fala isso com todo o corpo, né? Então, assim, hoje a rede social acaba que criou muito isso, né? Então, desenvolveu umas utopias que eu acho que não são válidas, né? Então, assim, não é que a sua é mais bonita que a da sua amiga. Você tem que se sentir bem com o seu próprio corpo. E se você não tem uma boa sexualidade, pode ser que essa parte tem alguma interferência? Até pode, mas eu acho que isso é 1% de todo o resto que a gente conversou agora há pouco, né? Então, a sexualidade feminina, ela abrange muito mais coisas do que só uma anatomia, né? Então, assim, o estímulo ideal dessa região pélvica vale muito mais do que uma pelinha um pouquinho maior do que a outra, né? E isso vai muito mais do quanto aquela pessoa se sente bem com o próprio corpo, o quanto ela valoriza o seu corpo, o quanto ela tem um conhecimento dele e não fica se comparando com os outros, né? Então, acho que no corpo todo tem isso, mas na parte íntima também. Então, muitas vezes, a minha secretária até brinca, nossa, você podia ganhar muito mais dinheiro. E eu falo, não, realmente eu acho que a gente precisa colocar isso para paciente. Então, às vezes, chega a paciente, eu quero fazer uma plástica de pequenos lábios. Tá, mas por que você quer fazer? É necessário, né? O que você sente com isso? Ah, não, quando eu vou andar com calça jeans me incomoda. Nossa, eu fui tentar fazer uma aula de bike e não consegui. Ótimo, vamos lá que eu vou ver o que a gente pode fazer. Ah, então, porque eu queria melhorar minha sexualidade. Tá, peraí que não é por aí o caminho. E aí eu já contraindico e já mostro pra ela outras coisas. E aí eu perdi a cirurgia. Mas eu ganhei a paciente, porque eu consegui mostrar para ela que aquilo ali não é tão importante como ela pensa, que tem muito mais coisa envolvida. E muias vezes ela volta e fala, nossa, sabe que nem me incomoda mais aquilo? Já passou a ver diferente. E do mesmo jeito eu tenho pacientes que eu vou examinar, né? e eu vou examinar e eu falo, nossa, isso aqui deve incomodar muito ela, porque ela tem indicação da cirurgia. Mas em nenhum momento ela falou para mim que aquilo incomoda.
e eu vou mexer naquilo? Obviamente que não. Porque ela já sabe lidar. Que se incomodasse, ela já tinha me pediria falado. ajuda. Sim. Entendeu? Sim. Então, eu acho que é essa sensibilidade. Olivia, e a cirurgia? É muito tranquilo? simples. Você falou que faz em consultório mesmo? Na verdade, eu não gosto muito de fazer em consultório, porque é com anestesia local, e a anestesia local ali deve doer pra burro. Eu nunca fiz em mim, mas eu imagino pela cara das pacientes. Então, hoje, os últimos anos, eu optei por fazer com sedação no centro cirúrgico. Então, eu até faço anestesia local, mas com a paciente dormindo. Sedada. E a gente faz esquema Que é mais hospital tranquilo, dia, né? Então, a paciente chega em jejum, vai direto pro centro cirúrgico, aí troca de roupa lá, faz a sedação, eu faço com anestesia local. Ela acordou, faz um lanchinho, almoça em casa. E a recuperação? Aí o bicho pega. Sensível. Porque é uma cirurgia relativamente simples, a gente leva em torno de 40 minutos, só que ela é bem dolorosa no pós. Então, a paciente precisa separar, no mínimo, uns 15 dias de boa. A primeira semana, eu sempre peço para fazer gelinho a cada 2 horas, para evitar inchar, ficar de repouso mesmo. E tem sprayzinho anestésico para a hora que vai fazer xixi, a hora que vai fazer cocô. E tem que ter esse cuidado. Então, ela vai ficar, no mínimo, uma semana sem usar calcinha, só com sainha, vestidinho, quietinha em casa, aí passa por uma avaliação de 7 a 10 dias, aí vai liberando algumas outras coisas. Relação sexual, atividade física, isso aí depois de 30 a 40 dias. Então, o pós-operatório é muito mais chatinho. importante. Não, então tem que considerar muito a necessidade, né, gente? É, Porque se com for certeza. mera estética, sem querer desqualificar, às vezes, uma demanda estética da pessoa, mas a pergunta é essa: o quanto que isso vai trazer de satisfação para mim? Quanto orgasmo mais isso vai me gerar? Nada, ou porque não? ali não tem nada de orgasmo, né? O orgasmo é canal vaginal e clitóris. Então, isso Não aí melhora, é mais a né? questão de você se sentir bem ou não. Seguro. O resultado é muito bonito depois. A cicatriz é muito legal ali dessa cirurgia, quando bem feita, obviamente. Mas tem que pensar direitinho. Com tem que certeza, avaliar. Com certeza. Nossa, gente, quanto assunto bom, Olha, né? então, a gente passaria horas, já deu para perceber, com desdobramentos e desdobramentos. Abrimos abas, como disse a doutora Lívia em off, para a gente poder voltar e trabalhar vários assuntos. Mas como, né, a gente tem horário, Tempo é todo mundo tem curto. horário. Doutora, a gente tem um quadro aqui que chama Receitinha, que é quando a gente convida, né, o nosso profissional aqui do dia para trazer uma aplicação prática para a vida dos pacientes, das pacientes que estão do outro lado. Porque a nossa proposta é essa, poder impactar mesmo na vida da pessoa, que seja uma mínima coisa, mas que ela faça por si alguma coisa, alguma transformação que vai deixar ela mais saudável, mais feliz, mais satisfeita. Então, a Duda sempre traz a pergunta, né? Fica à vontade, Então, vamos lá. Duda. Um único conselho, mas só um. Ixi. Para a saúde íntima da mulher, qual você daria? Da mulher adulta. Se masturbe. Isso vai melhorar a parte sexual, isso vai melhorar o humor, isso vai melhorar a saúde íntima. Então, eu acho que esse autoconhecimento vai gerar um desdobramento muito positivo na vida da mulher, né? Se pelo menos nunca tentou, pelo menos tente. E se você não tem o costume de fazer, procure saber como fazer. Porque a parte sexual hoje é, como eu falei, critério de saúde. A sua saúde só está boa a partir do momento que você tem uma boa saúde sexual. Então, isso não faz falta para mim. Para a sua saúde faz, em algum momento, né? E tem todos o autocuidado, valorização do próprio corpo, pensar em você, valorizar o seu corpo. Não dá para ficar com um só, né? Então, tira uma horinha do dia para você, nem que seja para você não fazer nada, parar de pensar só no outro, né? Cuidar de si mesmo, voltar o olhar para si e ter você como foco. É isso que eu falo no consultório todos os dias. Ai, Que gente, delícia, assunto que gostoso. delícia. Olha só, o que você vai fazer hoje à noite? Uma velinha, um cheirinho gostoso, vai preparar um jantar para si mesma. Às vezes a gente coloca aquela roupa especial para o outro. Por que não põe para você, né, uma camisola Olivia, gostosa? mas olha, você dá prioridade, né? A gente tem que ter essa prioridade na vida, porque com a correria, a gente em busca de sempre, né? A vida é muito corrida. Exatamente. E se a gente não priorizar isso, a hora que você vê, não deu mais tempo, né? Passa tudo tão rápido. Exatamente. Então, a gente tem que começar a priorizar mesmo.
Nossa, adorei, Lívia. Ai, que bom. Gente, realmente, eu já sabia que a doutora Lívia era super cuidadosa. Marcela, Diga. isso foi muito bom pro público que tá ouvindo, né? Mas pra mim também foi muito importante. Com certeza. Ouvi umas coisas Com muito certeza. boas e eu tenho certeza que a gente vai trazer coisas melhores pra vocês. Não, Fiquem antenados. absolutamente. Era o que eu estava comentando. Eu sei do cuidado da doutora Lívia como paciente, dos detalhes, da atenção, da abordagem. E ter tanto conhecimento aqui, de verdade, assim, tivemos assuntos disruptivos, polêmicos e necessários. E eu acho que a gente precisa refletir mesmo, né? Abrir essas portas, fazer as perguntas que ninguém fez também, né? Porque parece essa questão que a gente falou de anticoncepcional. Por que a gente faz no automático? Ninguém pergunta pra gente se era assim mesmo ou poderia fazer diferente, enfim. Então, doutora Lívia, muito obrigada mesmo. Foi um prazer, foi uma delícia. Passou super rápido, né? A gente queria ter mais tempo mesmo e vamos ter outras oportunidades. A gente já deixa o convite registrado e a gente quer você de volta para falar de várias outras abas que a gente deixou em AV. Gente, mas a próxima é o quê mesmo? Qual que é o assunto que eu falei? Sexualidade, masturbação. Sexualidade, isso aí, gente. A mulher de 40, 50 precisa disso. Não, 30, 20, né? Lívia, A mulher é precisa isso aí, disso. não, essas dicas, porque nós temos que colocar isso na prática. Com certeza. Né? Olha que oportunidade maravilhosa de ter a Lívia aqui hoje. Lívia, eu também amei. E já vou me marcar minha consulta. Muito bom. Meninas, muito eu que bom. agradeço o convite. É muito gostoso falar com amigas, assim, né? E falar de assuntos que a gente vê no dia a dia e que realmente a gente sente necessidade de abordar para a população em geral, que muitas vezes não tem esse conhecimento, não tem um profissional que abrange dessa forma, né? Fico à disposição. Eu tenho uma rede também no Instagram, então quem quiser me seguir lá, tem bastante informação, tem bastante conteúdo. A gente coloca todos esses temas polêmicos que nós falamos aqui de uma forma tranquila, aberta, para que todo mundo entenda, para que todo mundo tenha informação. E me coloco à disposição quando Fala vocês seu precisarem. Insta. Eu tô aqui, doutora Lívia Ginecologista. Aí, ó. Lívia Vieira Ginecologista. Gente, Vale a eu, pena. assim, antes de finalizar, vamos brindar? Vamos! Na Conexão Saúde? Então Ai, vai. E a doutora É de Lívia, traje. a doutora Lívia. que enriqueceu tanto essa conversa. Muito obrigada. Quem brinda, bebe, tá? É verdade, Com certeza. olha aqui. minha Olha água. no olho e bebe. Pessoal, então não esquece de deixar o seu like, o seu comentário nessa conversa. A gente quer ouvir vocês, a gente precisa ouvir vocês, a gente quer muito esse feedback. Se você está escutando a gente no Spotify, também tem como mandar a sua interação, deixar suas 5 estrelas, fazer a sua pergunta. A gente quer muito ouvir vocês. Aproveita, já manda essa conversa para alguém que está carecendo e implorando para ouvir essa conversa, que eu tenho certeza que você vai transformar a vida dessa pessoa. A pessoa vai te agradecer, é um presente. E eu queria deixar também um beijo especial para 3 pessoas. Carol, Matheus e Virgínia. São nossos conectados que tudo que a gente coloca, eles estão ali participando, eles estão interagindo. Então, um beijo para vocês. Me parece que tem uma coisinha aqui para nossa convidada. Não, mas antes eu quero... Também tem uma pessoa muito especial aqui que fez aniversário. A Marcela, gente. Os parabéns para Marcela. Que é uma pessoa que está na nossa vida, assim, é uma pessoa muito, muito especial, Marcela. Gratidão obrigada. sempre. Obrigada, meninas. É. Totalmente de Fora do roteiro. Não, fora do roteiro, gente, mas os parabéns também vai para Marcela, tá? Muito obrigada. E eu trouxe um presentinho para a doutora Lívia. Obrigada. É um lançamento da Manipulare. Eu quero que você use. Tá? Pra depois dar você o um feedback. E dar o feedback. É um produto que a gente patenteou. Tá? Então vai ter a pronta entrega a qualquer momento, mas eu queria que depois você desse o feedback pra gente. Com certeza. Então, gente, vai ser surpresa o que é o produto, ela vai usar, depois ela fala pra gente, tá? Como cliente, mais um da minha casa, né? Porque eu tenho Legal. Manipular em todos os lugares. Então, em primeira mão, por enquanto não podemos falar o que é. Não, vamos deixar ela Claro, avaliar. claro. E depois conta pra gente. Não, gente, é algo para uso íntimo da mulher, né? E eu tenho certeza que vocês vão usar, porque eu ontem, chegou ontem para nós, eu já levei, eu amei. Eu vou E a testar gente hoje, quer esse então. feedback, né? Porque nós aqui queremos ser verdadeiros nas informações, tá? Tudo
que a população possa usar de uma forma bem gostosa. Isso hoje fez a diferença na minha vida em algumas coisas. E eu quero que impacte isso na vida de todo mundo que precisa, que é informação muito importante, Lívia. Que bom. Beijo. Eu amei. Um beijo. Beijo. E até a Beijo, próxima. gente. Tchau.